Ricardo, como é que você tá? Tudo ótimo, tudo ótimo. Estamos conectados. Vamos lá, Ricardo França, deixa eu te apresentar. Ricardo França, ele é CEO da RFT Tecnologia e da Ramal Virtual, é engenheiro e até o final da semana, né? Você ainda é presidente da Associação dos Engenheiros de Guarulhos, é isso, Isso até Ricardo? o finalzinho do mês. O nosso tema hoje é autodesenvolvimento da liderança, não é verdade? Perfeito. Nós somos empresários e a gente sabe que para que um negócio dê certo, a gente precisa literalmente das lideranças, não é verdade? E nós precisamos desenvolver essas lideranças. Quando a gente fala em autodesenvolvimento da liderança, como é que você enxerga esse tema, ô Ricardo? Na verdade, é um tema bem amplo, né, Cledson? Porque na realidade a gente precisa, né, lidar com as outras pessoas, precisa interagir. Independente da posição que você esteja, você precisa, primeiro, se autoliderar, que acho que é uma coisa que certamente a gente vai falar muito aqui hoje, né? Exato. Autoliderança, né? E para que você possa também estar atuando com as outras pessoas, porque a gente, como eu sempre digo, né, a gente não faz nada sozinho. A gente sempre precisa um do outro, né? Em um determinado momento eu vou precisar de você, pode ser que no outro momento você precise de mim. E essa questão da liderança entre as pessoas é muito importante, especialmente nesse mundo que nós vivemos, né? No mundo empresarial, porque a gente não faz um negócio sem gente, né? A gente precisa das pessoas e a gente precisa exercer essa habilidade, né, da liderança, que muitas vezes a gente tem, muitas vezes não, eu diria que todos, né, tem algumas deficiências, por mais que umas pessoas já tenham facilidades para algumas situações, mas que são questões necessárias para que as pessoas se desenvolvam para poder atuar dentro de um ambiente empresarial aí que é uma coisa comum a nós, né? Tu acha fundamental isso para o autodesenvolvimento para a liderança? Tu acha fundamental hoje dentro das Sim, empresas? sim, porque na verdade, se a gente não se melhora, né? Se a gente não se autodesenvolve, se a gente não se conhece, se a gente não busca conhecer um pouco melhor sobre a gente mesmo, a gente não consegue liderar o outro, né? Então, isso é uma coisa que é muito importante, né? A gente se conhecer para conseguir também entender o outro, né? Que somos diferentes, tem coisas que somos iguais, respeitar essas diferenças e tentar potencializar aquilo que cada um tem de melhor. E veja bem, e como é que tu enxerga como é que tu enxerga os desafios do autodesenvolvimento da liderança? Quais são os desafios que tu consegue enxergar nisso? O principal desafio está na gente mesmo, né? Eu diria, né? Porque o desafio maior é a gente se conhecer. Vou até dizer para você que tem muitas coisas que certamente eu ainda não sei sobre mim, né? Vamos dizer assim, mas eu já aprendi muito sobre mim. Coisas que eu não sabia, que eu tive que buscar entender, que eu tive que buscar me entender, né? Para Uhum. que eu possa também entender o outro, né? Tem coisas que eventualmente não fazem parte da minha essência, mas eu preciso compreender para que o outro também tenha essa minha, talvez não uma aceitação, mas um respeito sobre essas características da outra pessoa e que eu possa, quem sabe, ajudá-la, né? Que eu possa respeitá-la, para que a gente possa, como eu falei, aproveitar o máximo que a gente tem, né, de potencial em cada um, para que as pessoas possam exercer o seu papel no mundo, né? Para que elas possam ter o seu espaço. Se a gente está aqui, né, indo até por um ponto um pouco mais de espiritualidade, se a gente está aqui, né, dentro da minha crença, é porque a gente tem alguma coisa a fazer, cada um de nós. Então, partindo desse princípio, certamente, se o outro está aqui, esse outro tem alguma coisa a cumprir aqui e talvez a gente, né, como líderes, né, a gente possa contribuir para que essa pessoa cumpra com o seu papel. E deixa eu te falar uma coisa, do autodesenvolvimento, como é que você acha que os líderes eles têm que conciliar, né, com as demandas diárias? Porque, na verdade, nós, quando somos líderes, nós temos uma demanda diária muito grande, né? São muitas responsabilidades, são muitas demandas todos os dias. O dia, na verdade, deveria ter 30 horas, na verdade, e só É tem verdade. 24. Como é que você acha que o líder tem que fazer essa conciliação entre demanda diária e o autodesenvolvimento?
Cledson, olha, quando você me fez o convite aqui, já aproveito para agradecer no meio da conversa aqui, né? Que eu achei super bacana e é um tema que, para um engenheiro quadradinho como, né, eu ainda sou, né? Eu estou me aperfeiçoando, estou me melhorando. É um tema que tem me encantado muito, né? Especialmente nos últimos anos aí, né? Nos últimos, sei lá, talvez 5, 7 anos, que é uma coisa que eu fui obrigado a buscar, né? Então, quando a gente toma algumas decisões, né, de empreender, enfim, né, conviver com outros colegas, a gente tem coisas que a gente é obrigado a, a estudar, a entender, porque não faz parte do nosso repertório, a gente precisa melhorar esse nosso repertório. E dentro dessa linha é uma questão que eu diria que é muito importante e eu separei aqui basicamente dois temas aqui, né, que eu quero até mostrar aqui na tela já já para vocês aí que estão acompanhando a gente, porque fato é que quem empreende, né, quem tem algum tipo de operação na sua empresa, sabe que o dia a dia engole a gente, né? Isso é fato, eu acho que não dá para ficar discutindo É, muito, né? O dia a dia exatamente. engole a gente, né? Então é demanda chegando, é a operação da empresa que muitos empresários não conseguem sair da operação, e isso muitas vezes faz parte do momento do negócio, né? Tem momento do negócio que o dono, o CEO, o principal líder, né, que é o nosso caso, a gente tem que estar ali muito perto. Mas a gente precisa buscar também ir saindo dessa operação, né? Então, fazer com que o nosso negócio caminhe, né? A empresa prospere, para que a gente possa ter liderados, outras pessoas, para que possamos, inclusive, ter mais condições de liderar, de fazer com que as pessoas possam crescer, de fazer com que as pessoas executem as suas atividades o mais independente da gente possível. E aí, para procurar responder essa sua pergunta aí, Cléton, eu separei aqui, e não é propaganda, tá, gente? Né? É uma coisa que realmente me ajudou, né? E, enfim, eu recomendo, né? Eventualmente, quando tem alguma situação nesse sentido. E tem um livro aqui que eu acho incrível, né? Que me ajudou bastante a ter um pouquinho mais de tempo para que eu pudesse estudar, para que eu pudesse me preparar para ser um melhor líder, né? E a gente não para, né? Tem que estar sempre. Que é esse Exatamente. aqui, ó. Deixa eu ver se vai ficar bom aí. Não sei se você já viu esse livro aqui, o Cleto. Tá de cabeça para Tá acaba invertido, né? invertido, né? Mas é o tempo para quem quer produtividade, é isso, né? É o Tempo para contrário, tá invertido. É produtividade para quem quer tempo. Produtividade para quem quer quem tempo, quer tá? tempo. Ele é um livro escrito por Jerônimo Temel. Inclusive, hoje ele mora nos Estados Unidos. Tive a oportunidade de casualmente encontrar com ele num hotel aqui perto de Guarulhos. Olha que Né? massa. E, enfim, até tirei uma fotinha com ele, fui tietar um pouco. Né? Quando a gente admira a pessoa, né? Bom, A gente acaba isso. tentando se aproximar. Afinal, o livro dele me ajudou algumas coisas. Esse livro é um livro incrível, porque muitas vezes, né, até uma palavra que, para quem busca estudar essa questão, acaba ouvindo falar muito, que é a questão da procrastinação, né? A gente adiar muitas coisas, ou muitas vezes a gente uma coisa que fala muito nesse livro que eu acho incrível. Muitas vezes a gente não está produzindo. Muitas vezes a gente só está ocupado. É verdade. Então tô falando pausado que é para realmente todo mundo refletir aí do outro lado da telinha, tá? Todo mundo mesmo, olha só, nós estamos com mais de 200 pessoas na nossa live e para que escute mesmo que quanto é importante essas palavras, que para literalmente hoje eu fui atrás do conhecimento, mas quando eu iniciei eu não tinha esse conhecimento e eu acho que podia fazer toda a diferença. Mas continue. Perfeito, não? E comigo também foi assim. Então, muitas vezes no dia a dia, a gente fica apenas ocupado, a gente não está produzindo nada. E aí, né, dentro do nosso tema aqui, que eu acho que esse é o ponto muito importante, a gente que precisa liderar, a gente precisa usar o nosso tempo da melhor maneira possível para que a gente possa fazer o melhor para o nosso time. E o que é o melhor para o nosso time? É a gente se preparar, é a gente fazer com que o nosso negócio prospere, decole, é a gente buscar alternativas e buscar inovações para o nosso negócio,
Porque se o negócio for inovador, se for um negócio próspero, todos que estiverem conosco também vão navegar, e aí a empresa tem que ter uma política, uma cultura para que as pessoas possam prosperar dentro dessa seara. Então, como líderes, a gente não pode se deixar em tarefas em que a gente só esteja ocupado. Tem tarefas que a gente pode delegar, a gente pode distribuir para o nosso time, para que o nosso time execute. Afinal, tem muitas vezes a gente tenha pessoas na equipe que podem desenvolver alguma tarefa e a gente toma para a gente, né? Porque simplesmente eu sei fazer e aí eu sou técnico, né? Eu sei muito bem da operação da minha empresa, como funciona. Então, por eu saber, eu simplesmente pego, vou lá e faço. Só que eu já levei bronca por conta disso, né? Se eu pego e faço, eu estou sendo egoísta. Porque eu simplesmente estou fazendo e eu não estou dando a oportunidade das pessoas que trabalham comigo, que talvez pudessem fazer isso, delas aprenderem. Então, normalmente hoje, Cledson, quando vem alguém do meu time, né? Olha, estamos com uma situação aqui e tal, né? Eu não dou a resposta. É normal, é comum eu não dar respostas. Por mais que eu saiba. E às vezes coça, né? A gente que é técnico, a gente quer dizer, ah, não, isso aí faz tal coisa que está resolvido. Que é super fácil pra gente, né? É tranquilo, né? Afinal, né, a gente tem experiência, né? A gente tem uma bagagem maior do que algumas pessoas que trabalham com a gente, claro, né? Tem algumas pessoas que são especialistas e naturalmente elas têm melhor condição que a gente, mas quando a gente tem a oportunidade de fazer perguntas para que a pessoa encontre a resposta, a gente está ensinando. E quando a gente ensina e a pessoa se pergunta, isso cognitivamente fixa na cabeça dela. Né? É um processo melhor para ela entender. Você simplesmente dá uma resposta, não vai fazer ela aprender. E pior, você vai deixar essa pessoa viciada. Porque toda vez que ela tiver um problema, ela vai perguntar para você, porque você sabe a resposta. Vai ficar Você sempre vai dar condicionada resposta já, para ela. né? Ela jamais vai, né, jamais entre aspas aí, né, mas ela vai tendenciar a não procurar respostas. Ela simplesmente vai buscar a resposta em você. E aí automaticamente você vai ser demandado e você vai estar muito tempo ocupado e não produzindo, né? Então por isso eu quis citar aqui, né, quando você fez essa pergunta aqui, eu deixei aqui, né, dois livros aqui que eu olhei aqui na minha biblioteca e falei, puta, olha só, tem tudo a ver com o tema de hoje, né? Então, isso é uma coisa muito importante, que é a gente delegar tudo aquilo que não for necessário que a gente mesmo faça para que a gente possa efetivamente produzir, para que a gente possa trabalhar pelo time e isso para mim é liderar. Ô, França, deixa eu fazer uma pergunta. Vamos falar em dores. Você, como um grande líder, tem duas empresas, estava aí como presidente da SEAG, que é uma grande associação aí de Guarulhos, volta da Associação dos Engenheiros. Me fala, quais são as suas maiores dificuldades para gerir essa geração? A gente falou dessa geração Z, que é essa geração nova. Nós também temos um grupo onde a gente tem outros empresários que falam sobre dores, sobre atração e manter, né, os talentos das nossas empresas. Quais são as dores que você hoje enfrenta com essa nova geração para lidar, né, para gerir esse público? Olha, Cledson, eu percebo e a gente conversa muito, né? A gente, né, tem grupos comuns aí e tem outros que são diferentes também. Então, eu sei que você é uma pessoa que tem muitos relacionamentos e certamente nas conversas que você vem fazendo aí com outros empresários, com outras lideranças, não deve ser muito diferente. O mundo mudou muito e aí já fazendo uma reflexão sobre essa mudança de mundo, né? Não só falando de geração, mas a mudança de mundo que nós passamos até por conta do Covid, né? Muitas pessoas começaram a pensar diferente a vida, a se comportar de maneira diferente, a relação com o trabalho, e aí você é especialista nessa questão, mudou bastante, tem mudado bastante essa relação com o trabalho das pessoas, né? Os anseios das pessoas, então o dinheiro é importante, eu sempre digo isso,
mas nem sempre, né, a questão do dinheiro é o que pesa mais. Muitas vezes uma condição de trabalho, muitas vezes uma atuação híbrida, dependendo da função, isso eu sempre digo, né? Ainda não dá para ter um motorista trabalhando home office, né? Tô, né, É, fazendo uma, né, não dá para um técnico de fibra ótica que precisa passar uma fibra ótica, que é o meu caso, né, né, uma dos serviços que nós prestamos, né, não dá para um técnico ainda em home office fazer esse tipo de trabalho. Quem sabe daqui a pouco ele vai operar um robô da casa dele, sei lá, né? Então, as coisas podem ir mudando. Mas dentro dessa nova relação, né, do trabalho, eu percebo que muito sim o jovem ele tem uma expectativa às vezes equivocada do trabalho, porque eu acredito, e aí talvez, né, vou até citar um outro livro aqui, tá? Que é um livro bem conhecido. Vai aparecer o contrário, gente, desculpa aí, tá? Mas Mindset, tá? É um aí livro esse bem livro conhecido. é Você ótimo. conhece esse livro? Conheço. Legal. Né? Então, esse livro aqui chama Mindset. Ou seja, pode ser que o meu mindset fixo sobre essa questão, né? Porque esse livro fala de mindset fixo e mindset de crescimento, né? Que é a forma de pensar de maneira, não, as coisas, eu nasci, síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci Esse é assim, vou morrer assim. assim, Exatamente. né? Mas o mindset de crescimento é um mindset, uma forma de pensar que te possibilita outras coisas. Então, talvez isso que eu vou dizer para vocês seja um pouco de mindset fixo que eu tenha que melhorar, né? Porque não é porque a gente lê um livro que a gente vai virar o melhor do planeta, não é assim que funciona. Tem. A gente sempre tem que exercitar e buscar aprimorar aquilo que a gente aprendeu, né? Especialmente na prática. Então, quando a gente fala de relação do trabalho, eu sou de uma geração em que eu começava, né, e foi é a minha história essa, eu comecei como estagiário, né? Como estagiário eu tive a oportunidade não só de aprender, mas mostrar o meu potencial. A partir disso, a ver os reconhecimentos, eu começar a galgar degrau por degrau, eu consegui avançar para outras oportunidades e assim eu ir galgando. O que se mostra muito, inclusive na internet, aqui, né, nesse canal de comunicação que a gente está utilizando para bater esse papo aqui com a turma, é uma forma que mostra só o lado bonito da coisa. E aí, talvez, e só talvez, os jovens não consigam, por falta de maturidade, de vivência, né, eles realmente enxergam apenas o lado bonito da coisa, né? Então, não sei, né? Talvez, né, falar assim, pô, o Ricardo, né, duas empresas, tal. Mas é como eu brinco, né? Só vê as pingas que toma, não vê os tombos que leva. É Então, verdade. não é tão simples assim. Não é tão simples. E aí você pode, inclusive, pegar qualquer outro caso. Por exemplo, eu sou fã do Steve Jobs, né? Até porque eu trabalho com tecnologia, né? Então, a história do Steve Jobs tem, né, filmes pra gente assistir, tem livro do Steve Jobs. Esse cara passou por muito perrengue na vida. Assim como eu, assim como você, né? Ô, Ricardo, você não acha que as pessoas estão sem propósito? Elas vêm sem propósito, elas não têm um propósito. Porque a gente não tem um propósito, a gente entende que tudo faz parte do processo, né? Então, para me chegar até aqui, eu tive um processo para chegar até aqui. E porque eu vejo muitas pessoas não querendo ser mais líderes, entendeu? Ah, eu não quero não. Então, assim, ah, mas olha, vai ser bacana. Não, mas eu não quero. É, E tudo bem que tem uma questão de salarial, mas também tem uma questão de por que eu vim, né? O que é que eu vim fazer nesse plano e o que é que eu vou deixar aqui para as futuras gerações, né? É mais ou menos sim, eu penso assim, né? Eu preciso deixar alguma coisa, eu preciso deixar um legado aqui, né? E eu tenho uma missão aqui. Qual é a minha missão? E quando você se encontra com essa sua missão, se olha e fala assim, putz, essa missão é isso aqui e tá tudo certo, porque eu vou passar por um monte de coisa e isso faz parte dessa missão que eu tenho, né? Desse propósito que eu tenho. Você acha que não tá faltando um pouco de propósito ainda para essa juventude em dizer assim, não, olha, eu vim para fazer alguma coisa, eu preciso deixar alguma coisa, inclusive. não, perfeito. Eu acho que sim, falta. E de verdade, eu acho até que nós, né, nós que temos a oportunidade de ter um pouco mais de voz, né, como líderes que somos, né, então a gente conversa muito.
sou professor, né? Dou aula desde 17 anos de idade, mas estou fora de sala de aula já há muitos anos. Mas eu não eu me considero professor sempre, né? Então eu acho que é um pouco da nossa missão também, aí eu considero a minha, né? O meu propósito, né? Porque a minha empresa é plataforma, né? A sua empresa é plataforma para algum propósito. Então, é isso que eu enxergo. Eu enxergo que as pessoas precisam ter esse propósito e as pessoas que talvez não encontrem esse propósito, e aí eu não gosto muito de falar de religião, porque eu acho que cada um tem a sua, cada um tem a sua crença, mesmo que a pessoa seja, enfim, não acredite em nada, né? Seja ateu, enfim, agnóstico, eu acho que as pessoas precisam ter uma motivação. E aí, eu procuro fazer isso lá na empresa, sempre dizer, né, para os nossos colaboradores, para o nosso time, né, o que a gente faz. Porque qualquer empresa, qualquer negócio presta algum tipo de serviço ou vende algum tipo de produto para ajudar alguém. Lógico, existe uma relação comercial. Ponto final. Isso, né, nós precisamos de recursos financeiros para sobreviver. E é esse o nosso mundão capitalista que funciona assim. Agora, não só isso, além de parar de pé financeiramente, como eu sempre falo, né? É importante que os negócios parem de pé, senão a gente não consegue dar continuidade na nossa missão. É justamente a questão da gente dizer para as pessoas que tem um propósito ali. E aí, conectando com o nosso bate-papo aqui, eu acho que muito importante é que quando a gente vai contratar as pessoas, vai trazer as pessoas para o nosso time, a gente precisa primeiro analisar não só as características técnicas, tá? Mas analisar o fit cultural. Por quê? Porque cultura, eu acho que é a parte mais difícil. Se a pessoa tem capacidade intelectual para se desenvolver, fantástico, ela vai se desenvolver tecnicamente, né? A gente ensina isso nas nossas empresas, né? A gente vai dar condições para que a pessoa aprenda e se desenvolva. Agora, quando a gente fala de fit cultural, é a pessoa com as suas crenças, né, com o que ela acredita que é o correto, com o que ela acredita, enfim, aquilo que ela tem, né, dentro dela como ser, encaixa com a cultura da empresa. Isso é uma coisa fundamental, porque se não der fit cultural, mais cedo ou mais tarde esse profissional não estará no time, né? Então, se der o fit cultural, pode acontecer da pessoa não estar no time por algum outro motivo, qualquer que seja, enfim, uma oportunidade que a pessoa julgou ser melhor e está tudo bem, é assim que funciona, mas a chance da pessoa se dedicar com a cultura dela sendo semelhante ou muito próxima do que é a cultura da empresa, eu acho que é uma coisa que é muito importante e a gente tem trabalhado muito, né, lá na RF, na Ramal, para que a gente possa fazer esse perfil de seleção do perfil cultural das empresas, não apenas técnico. Ô, tem uma perguntinha aqui que eu Opa, preparei e eu vou ter que ler, porque ela é manda grandinha. bala. Olha só, hoje nós falamos muito na questão do estresse no ambiente de trabalho na questão da burnout, que é uma questão que inclusive hoje já é considerada inclusive até uma doença do trabalho, né? É, como lidar, como você acha, como tem que lidar com esses desafios de forma eficaz para que não impacte negativamente sua saúde mental e física? Eu estou falando do líder, tá? A gente fala muito da questão do estresse, a gente vive, na verdade, num ambiente, né, muito estressante, porque você tem que correr atrás de tudo. Sempre, eu sempre falo, às vezes eu estou vendendo, mas às vezes eu estou no administrativo, lá no financeiro, tentando pagar conta, alinhar as contas. Às vezes tem que ajudar também na questão da contratação, alinhar perfil, enfim. Eu tenho várias empresas, tenho mais de uma empresa, então fica como você também. E aí a gente também tem a questão da questão geográfica. Aqui eu estou aqui em São Paulo, mas eu tenho uma unidade lá em Recife, Sim. então fica aquela coisa bem complicada de estar em vários lugares ao mesmo tempo, gera ansiedade, gera estresse e tudo mais. Como é que você encara essa questão do estresse nosso do dia a dia, do estresse do líder? É, eu não sei se tem algum outro ponto que talvez puxe para isso, Cledson, mas eu diria o seguinte: a primeira questão que deve ser avaliada nisso é realmente a questão da autoliderança, né?
Então a gente precisa se conhecer. Eu vou, só para exemplificar isso, quando eu acho que foi com 19 anos. Com 19 anos eu tive uma crise de estresse, um burnout, né? Acho que nem Com chamava quantos burnout anos? ainda naquela época. É, quantos anos? Aproximadamente 19 anos, Perfeito. né? E aí foi mais ou menos assim, eu ainda fazia faculdade, então foi antes dos 21, que foi com a idade que eu me formei, né? Eu tinha aula de sábado, né, quando eu fazia engenharia, e eu fiz engenharia em Mogi das Cruzes, então eu pegava o fretado, ia até Mogi das Cruzes e tal. Sexta-feira eu passei mal na faculdade. Passei mal mesmo, né? Enfim, tava ruinzão. Aí eu falei, bom, vou pra casa, tomo um banho, né? Dar aquela aliviada, Relaxada. durmo, relaxada, durmo, vou estar zero amanhã para voltar para a faculdade, certo? Sexta-noite eu passei mal lá na faculdade. Aí legal, fui para casa, como eu falei, tomei um banho e tal. No sábado de manhã, a hora que fui levantar da cama, tudo girou. Tava como se fosse labirintite, assim, É. sabe? Não é labirintite, mas tava tudo girando. E eu nem tinha bebido, hein? Né? Então, tava tudo girando. Aí morava com os meus pais, né? Aí, enfim, fui pro médico, tal, chegou no hospital. A médica, eu me lembro muito bem, a médica falou assim: escuta, rapaz, você tem quantos anos mesmo? Tal, né? Falei lá, 19, 20 anos, eu não lembro. Assim, olha, se você não maneirar, você logo vai ter alguma coisa bem mais séria. Por quê? Por conta do estresse do trabalho, né? E aí, quando a gente começa. Por que que eu falei esse trecho? Porque é muito jovem, né? A gente acelera e não freia, só acelera, né? É verdade. Então, muitas vezes, a questão da maturidade, muitas vezes da gente se entender, né? Porque às vezes é muito comum, né? Quando a gente vai fazer alguns treinamentos. Eu acho até que eu vi algumas coisas dos seus treinamentos, eu não tive a oportunidade ainda de participar com você, mas, por exemplo, treinar a respiração, né? Isso, é uma técnica, exatamente. Estado presente, né? Para que você possa se perceber, para que você possa se entender, diminuir um pouco o ritmo, para que você possa seguir. Então, isso faz parte de autoconhecimento, né? E eu acho que isso é uma coisa que é muito importante na gente como líder, né? A gente fazer cursos, treinamentos, para que a gente possa se entender, para que a gente não chegue nesse nível de limite, como eu cheguei lá, ainda jovem, né? E tive algumas outras situações, porque a gente, né? Não é que a gente Sim. conhece alguma técnica que a gente está imune de passar por alguma situação difícil, vamos dizer assim. Mas quanto mais a gente se conhece, a gente tem mais chance de ter um controle, um autocontrole. E com esse autocontrole, a gente começa a entender. E já aconteceu comigo e acontece de falar assim, poxa vida, né? Falar para Érica, minha esposa, para as crianças, falar assim, olha, vamos pegar, vamos dar uma escapada esse sábado, esse domingo, ou dar uma emendada num final de semana para fazer alguma coisa diferente, porque eu preciso, né? Então, isso é uma coisa que, como líder, a gente tem que se entender também e mais do que nunca, eu diria, né, por conta dessa nova geração, a gente começar a identificar isso também nos nossos liderados, no nosso time, Sim. nos nossos pares, nos nossos colegas, né? Porque talvez o colega, né, ali que trabalha com a gente, ele não está se percebendo. E muitas vezes a gente não se percebe também, né? Sim. E vira e mexe, eu não sou muito bom nisso, eu tenho treinado, eu juro, né? Mas às vezes, por exemplo, eu vejo alguém assim que, sei lá, me deu né, uma coisa, eu falei, puta, eu acho que essa pessoa não tá legal. Eu chego na pessoa e pergunto, tá tudo bem com você? Né? Tá tudo ok, né? Você tá enfrentando algum desafio? Porque às vezes só de olhar para a pessoa a gente consegue identificar alguma coisa Sim, diferente. E aí, né? exatamente. E a gente tem algumas oportunidades. Uma delas é simplesmente ignorar, né? E a outra é você exercer o seu papel de líder, de gente, né? Só Exercer o seu papel de cidadão para tentar contribuir e ajudar aquela eu pessoa. tenho um exemplo, inclusive, muito triste para te contar. Eu vou falar aqui, nós estamos chegando no finalzinho da nossa live, mas é importante falar. Eu tinha uma secretária, inclusive, essa empresa, ela era em Guarulhos. E durante a semana inteira ela estava se queixando de cansaço. Eu falei, Uhum. mulher, vai pro médico, vai no médico. E ela, não, não vou, não vou.
Não vou. Eu falei, mulher, vai no médico. Isso a semana inteira. Eu, na sexta-feira, eu cheguei e ela tava passando muito mal, sem oxigênio, muito cansada. Eu falei assim, olha, não dá mais. Eu vou te levar pro médico. Vai se arrumar, eu vou te levar no médico. E aí ela foi, se trocou e, amigo, no banheiro ela passou mal e morreu. Dentro da minha empresa. Meu Deus. E aí, isso me mexeu muito comigo, porque eu passei a semana inteira. Se eu tivesse falado isso no segundo dia ou no primeiro dia, vai no médico agora, eu vou te levar e acabou, eu acho que ela estaria viva com a gente. Mas a gente deixou. Deixamos, sabe assim, aquela coisa, vai no médico. Sim, Eu vou. Vai no médico. Eu não vou. Então, assim, a nossa responsabilidade como líder, sabe? Assim, a gente fala assim, não, pera só um pouquinho. Primeiro a tua saúde e acabou. Não é para amanhã, não é para... É agora. Saúde é saúde, a pessoa tem uma vida só. Então, eu aprendi com isso. E lá no escritório é assim, se passou mal, não adianta. Não tá mal, não vai trabalhar, vai pro médico imediatamente, entendeu? Isso é é. uma regra da minha empresa. Em todas as empresas que eu tenho, em todos os lugares, a ordem da minha liderança é isso. Se não está bem, não pode trabalhar. Você tá entendendo? Porque eu tive É. essa E isso experiência. muitas vezes, né? Se não há vida, né? Se não existe vida, não há motivo da gente fazer qualquer outra coisa, né? É verdade. Isso é uma das coisas que a gente aprende até na aviação, né? Então, todo mundo que já teve a oportunidade de voar e está do outro lado, né? Sabe disso, né? Todo voo, né? Fala, olha, é o seguinte, se der algum BO aí no voo, né? Primeiro, você coloca a máscara em você Exatamente. e depois você vai cuidar do outro, É né? verdade. Seja uma criança, ou seja, se a gente não está bem, se a gente não se cuida para cuidar do outro, e aí extrapolando um pouquinho da questão física mesmo, né? Esse estar bem é justamente a gente ter técnicas para poder identificar situações como essa da melhor maneira possível, né? Para que a gente possa evitar, a gente não está exercendo o nosso papel tão bem assim. Ou poderíamos melhorar, né? Então, primeiro a gente tem que cuidar da gente, a gente tem que estudar, tem que ler, né? E aí é todo mundo, né? É que na nossa missão como líder, digamos assim, né? Quando a gente está à frente de um time, né? Ali com a equipe, a gente precisa ser o melhor possível. E para isso, até como professor eu falo, né? A gente tem que estudar, não tem jeito. A gente está chegando no finalzinho da nossa live. Passa muito Passa rápido, hein, rápido. Cledson? Mas ele tem que ser rápido assim para ter gostinho de quero mais, sabe? A gente Legal, poder legal. vir na próxima quinta-feira. Hoje, porque eu tive, na verdade, um imprevisto ontem, na verdade, não tive um imprevisto, eu tive um compromisso, na verdade, nós tínhamos um compromisso, inclusive, lá na Exato. ZEC, então eu mudei a live de quinta para sexta, mas é todas as quintas-feiras, às 19 horas. É. O, Inclusive, o, inclusive uma coisa muito importante também ontem, né? Foi seu qual? aniversário, É verdade, foi meu né? aniversário. Então manda aí, vou pedir pra galera mandar os parabéns pra você aqui no Foi meu, chat aí. Parabéns pra foi você, meu aniversário muitas ontem. felicidades. Olha só, uma loucura. Olha, o dia foi uma loucura ontem. É Ô, verdade. ô, ô, Ricardo, para a gente finalizar, qual é o recado que você deixa, a mensagem que você deixa para os líderes que estão nos assistindo, que estão nos vendo, para a questão do alto desenvolvimento? Ó, primeiro dizer, Cledson, que a gente precisa conversar muito, né, todos nós, né, sobre como lidar com esse novo momento da relação do trabalho, né, das lideranças, para que a gente possa ter um mundo produtivo. Muita gente reclama e fala assim, poxa, não tem emprego, não tem. Tem oportunidade, na verdade está faltando gente disposta a se desafiar, gente disposta a, enfim, desempenhar as funções aí que estão disponíveis no mercado, para que a gente possa também fazer o nosso papel como líderes e fazer a economia crescer e ser uma coisa virtuosa, né? Então, isso é um ponto muito importante que a gente tem que discutir. E para isso não tem jeito. A gente precisa naturalmente estudar, a gente precisa treinar, conhecer técnicas. Tem uma coisa, né, até citando aqui minha esposa, a Érica, ela se tornou especialista em enneagrama, né? Você sabe disso, a gente já conversou sobre esse Exatamente. tema, né? Escreveu livros, inclusive, né? Foi coautora sobre enneagrama, que é uma das técnicas, né, aí para você avaliar comportamento das pessoas.
Então, isso também faz um pouco parte do meu repertório, né? Que eu aprendo muito com ela, muito lendo também. E a gente precisa estudar, né? E aí, estudar é uma coisa infinita, né? Não tem limites, para que a gente consiga ser melhores, para que a gente possa também ser líderes melhores para os nossos times. E aprender, tem um mundão de gente aí, né? Grandes líderes que a gente também tem que conviver e aprender. Você faz parte aí, tem amizade com muitos grandes líderes aí do Brasil, né? E eu gosto muito de ler, acompanhar na internet, né? A internet é para isso, né? Isso aqui é um conteúdo, né, que é muito bacana de se falar e que pode ser utilizado. Agora, tem futilidades também, né? E aí tem gente que escolhe futilidades ou aprender com redes sociais, Não é né? verdade? Então, é como você usa a tecnologia, né? É verdade. Ricardo, venha mais vezes, foi muito bom falar com você, é muito bom conversar com você. Até passamos o tempo, nós temos até às 19h30, passamos nós, já são Nossa, 19h41, mesmo. tão bom bate-papo, foi bacana. Eu tirei um pouquinho dos comentários, porque atrapalha a gente ver, mas a nossa live vai ficar salva nos nossos perfis e a partir de segunda-feira também no YouTube. Muito obrigado, Ricardo, e Perfeito. até a próxima, viu? Um abraço, Cledson. Obrigado aí pelo convite. Um abraço para todo mundo aí. Espero que tenha sido útil aí esse bate-papo nosso. Até E olha só, mais. vou falar aqui, pera só um pouquinho. Live show, liderar é amor ao próximo, é isso aí. Liderar é É amar o isso. próximo. Obrigado, Ricardo. Tchau, querido. Grande abraço, meu amigo. Tchau, tchau, gente.